Zero. Ok. Vocês querem na minha versão ou na versão de vocês? A que Na você versão de vocês, sentir né? mais à vontade, não tem problema nenhum. Eu prefiro a minha, né? Mas bora lá. Considerações iniciais. Essa passagem é uma das mais tristes da Bíblia. Para mim, uma das mais tristes. Diferente do pai, Simeão e Levi não confiavam na justiça de Deus e fizeram justiça com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Isso é spoiler? Quase isso. Tomara para Deus. Deixa como considerações finais. Diná é deflorada. Na minha versão, Diná é desonrada. Deflorada, desonrada. Ou estuprada. Estuprada. Sim. Essa palavra é bem difícil. Estuprada. O sentido é o mesmo. E saiu Diná, filha de Lia. A gente sabe que é a última filha que ela tem, né? A última é uma menina. E ela deve ter por volta de 15 anos. Em relação à idade dos meninos, a gente faz essa continha e era uma mocinha, a gente pressupõe que ela tem aí, em média, 15 anos de idade. Filha de Lia, que esta dera Jacó. Que Lia pariu, né? Filha de Jacó. E ela saiu para ver as filhas da terra. Ela saiu do acampamento deles, eles eram um povo, até hoje. Até hoje não. Mas naquela época eles eram um povo nômades e viviam de forma extrativista. Né? Eles não tinham o costume de plantar e se viver do que a terra dava, principalmente com a atividade de pastoril, né? Onde eles iam até os campos que eram mais favoráveis para o seu gado e ali viviam em tendas. Eles não construíam cidades. E iam se movendo à medida da oferta de alimento para os animais e dependendo da questão do tempo. Eles iam movendo as suas tendas. Para ver as filhas da terra. Lembrando que Diná era a filha caçula e era a única menina no sentido de idade. Então, acredito que ela realmente, dentro do seu acampamento, ela não tinha opções de distração, pessoas da sua idade, meninas da sua idade, para interagir. Né? Sua mãe e sua tia já tinham uma certa idade. Seus irmãos eram todos homens. Até as servas, se tinham a mesma idade das suas donas, também não poderiam oferecer uma distração para uma menina da cidade. E ela sai do seu acampamento, que é próximo, para ir até a cidade, encontrar talvez umas amiguinhas da sua idade, né? Para ter com elas, ou conhecer a cidade, ver o mercado. Tanto faz. Para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor. Siquém é o nome da cidade, provavelmente o nome dele é em homenagem à cidade, já que ele é filho do chefe, do governador daquela cidade. Filho de Amor, Eveu. Eu pesquisei, Eveu é um povo misturado de duas nações. Cadê meu povo? Dos amorreus e dos cananeus. Que deu esse povo aí, Eveu. E eles viviam meio pulverizados e também estavam naquela cidade. Então, acredito que também tem outros povos naquela cidade, mas eles eram heveus. O texto gosta de salientar que eles são heveus. Príncipe daquela terra. Viu-a e tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Nessa versão está assim, na minha está um pouco mais explícita. Ele a estuprou. Né? Teve uma relação sexual não consensual.
e humilhou-a. E a gente vê que o crime de estupro é um crime que deseja humilhar, inferiorizar. É um crime que não é só a relação não consensual, mas esse crime de humilhação, de fazer de uma forma não consensual, de uma forma que venha a trazer dor, não só física, mas na alma, já que é uma violação ao ser, a sua vida, a sua carne e a sua vontade, né? Ela não é contra a vontade da pessoa. Então, além de ser um crime extremamente cruel, é um crime que machuca muito a alma. Então, imagino a mente daquela menina ter passado por uma situação realmente dolorosa. Por isso que eu digo que é uma das, para mim, é uma das passagens mais tristes da Bíblia. E que é tão atual. A gente vê que, eu não sei, mas eu ouvi de alguém que o mundo vive no processo de evolução. Eu vejo que vive no processo de evolução e retrocessos. E é algo tão atual. A gente viu o que está acontecendo no... Esqueci. Afeganistão? Afeganistão? Isso. Colabora, meu povo. Isso, para Afeganistão. No Afeganistão. E a questão das mulheres que vivem de burca, que têm seus direitos negados e que vivem de forma tão precária. E engraçado que você vê que não tem muita diferença. Você vê naquela região pessoas extremamente ricas, eu vi na reportagem palácios, e regiões extremamente pobres. E isso desde o tempo da Bíblia. Então, não está evoluindo tanto. Vive de evoluções e retrocessos. Mas a gente vê que desde o começo não é um desejo de Deus que as pessoas vivam em cidades, constituam cidades, porque ali há a contaminação. Né? Quando viviam em cada um em suas tribos, e ali todo mundo era da mesma família, tinham os mesmos ideais, as mesmas... os mesmos princípios, não havia tanta contaminação. Na cidade com a diversidade, pode haver também a contaminação. E a gente tem que trazer isso muito para a nossa vida, para os nossos filhos, né? O mundo não é só a nossa casa, ele é maior. E a gente tem que ter cuidado com essas contaminações que os nossos filhos veem, que os nossos filhos ouvem, com quem eles andam, se são pessoas que têm os nossos mesmos valores. Eu acho que a palavra é essa, valores. Quando Jacó vai para essa cidade de Siquém, é uma cidade, não uma cidade, mas uma região de muitos... esqueci o nome. Perigos, de muitos inimigos, de vários povos, e por ele estar rico, aquilo também atraía para ele ambição, desejo de conquistar o que era dele. Era uma região tensa, e até hoje é. Até hoje vive de conflitos, de um querer conquistar e impor a sua religião, impor o seu modo de ver o mundo. Então, eu vejo muito similaridade, não vejo muita evolução. É estranho o que está acontecendo, o case que está acontecendo da Bíblia, ser tão atual. E eu estava assistindo também um vídeo que me chamou a atenção
de que não era vontade de Deus que Jacó fizesse a sua tenda naquela região. Deixa eu ver qual capítulo foi. Povos perigosos. Jacó compra um campo dos filhos de Amon. Teria de ir em Gênesis 31, 2, 3. Bora lá, meu povo. Gênesis 31, verso 3. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó, foi Deus que disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Deus disse, eu estarei com você. E a gente vê no capítulo passado que ele não para medo, né? Ele, desde o começo do livro, diz que ele era um homem pacato. E a gente vê que ele é meio frouxo mesmo. Esquece a palavra. E a gente vê que na Bíblia Deus não nos deu espírito de temor. Eu sempre lembro dessa frase. Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas a gente entende, ele está no processo, né? Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha os pais da fé para deixar como exemplo, ele é o exemplo. E então estamos aprendendo com os erros e os acertos. Mas se talvez ele tivesse junto ao povo dele, do pai dele, talvez do irmão, mais próximo dos irmãos, onde tinham essa similaridade com o seu modo de ver o mundo, com sua fé, talvez os problemas não fossem tantos. Essa criatura passou por muito problema. A vida dele é problema. E ele sempre está colhendo o que ele plantou. No primeiro momento que ele plantou enganação com seu pai, ali de conluio com sua mãe, ele também não estava tão inocente assim. Ele tinha a opção de dizer não. Mas ele não disse não, ele foi conivente. E desde aquele plantinho, ele vem colhendo as consequências dessa enganação. Ele sempre encontra pessoas mais enroladas que ele, mais atrapalhadas que ele. Bora voltar pro texto. Daquela terra viu e príncipe daquela terra. Viu-a e a tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Verso 3. E apegou-se a sua alma de Ná, filha de Jacó. Eu não acredito nesse amor, não, né? Mas. E amou a moça e falou afetuosamente a moça. E falou afetuosamente a moça. Minha versão tá de outro jeito, mas. E falou, deixa eu ver como é que tá falando. Amorosamente. Falou amorosamente. Depois disse ao seu pai. Não. E ele a chamou e achou-a tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois de ter violado a criatura, agido com extrema violência, ele quer dar carinho, quer que ela o ame, que ela responda à violência com amor. Só Jesus, né? Dois altos. Só Jesus. Posso falar? Pode. Dona Maria, a senhora está com a mão levantada aí, a senhora quer falar? Isis, dá a palavra aí para Dona Maria. Dona Maria, pode falar, Dona Maria. Não, o que eu queria dizer é que, na verdade, desde o início, Deus alerta ao povo de não se contaminar, de não se casar, não dar suas filhas, nem aceitar as filhas dos outros, porque, na verdade, a relação sexual, ela envolve a pessoa de uma forma muito, muito, muito estreita. Há uma intimidade, e essa intimidade faz com que a pessoa troque informações,
não é? Nós sabemos que muitas vezes o homem ele conhece a mulher aquele dia, ou a mulher conhece o homem aquele dia, e depois da relação sexual, eles trocam confidências, a gente sabe disso, não é? Por quê? Porque é um relacionamento muito forte, não é isso? E traz consequências. Você vê que Salomão, ele teve não sei quantas mulheres de várias religiões, e ele foi o que pegou e fez um templo para o Deus da mulher egípcia dele, dentro da terra de Israel. Ele fez essa bobada. Isso por quê? Porque quando vem a relação de casamento, uma relação amorosa, mesmo que não tenha um papel, um casamento selado, existe uma intimidade. E essa intimidade não pode ser violada, né? E também a questão da cultura, porque é aí que há as trocas. Mas que bobagem! Para que isso de agradecer a comida que come? Na minha casa não tem nada disso. A gente chega lá, senta na mesa e come. Eu estava até conversando essa semana com meu neto, que na família do meu marido, a coisa mais difícil que tem é você juntar as pessoas para comer. Eles não sentam para comer junto. Cada um chega e come. Até quando tem o almoço lá da família, cada um chega e come na hora que quer. Não há aquele sentar de mesa, que pelo menos eu tenho na minha família. E eu acho que muita gente tem, até que não faça agradecimento a Deus e tal, mas muita gente, muitas de nós, a gente senta na mesa e senta o pai, a mãe, a avó, aquela família toda reunida, né? Mas na família do meu marido não tinha isso. Sabe? Ele teve uma grande dificuldade de aceitar essa história da hora do almoço da minha família. Ele teve dificuldade porque na dele não tinha. Então, Deus, quando ele falou isso, ele falou justamente para manter, como isso disse, os princípios. Nós temos princípios. Nós temos coisas que nós sabemos que não podemos fazer. E se a gente começa a andar com pessoas que não são do nosso meio, daqui a pouco, que besteira! Você vai fazer isso? Que Deus não quer nada, né? Conversa. E aí, aquele entorno termina lhe sufocando, que a parábola diz, né? Os espinhos, você acredita, mas está cheio de gente com tanta bobagem e tanto desvio que você termina desviando também, né? Então, a importância de você manter seus princípios e você não se contaminar. E as cidades, qual é o perigo que elas têm? Porque toda cidade tem a pessoa que chega e que sai, a pessoa que chega e que sai. Até nas cidades de antigamente tinha uma porta que a pessoa chegava e tinha que pedir permissão para entrar. E hoje em dia não existe mais isso. As pessoas entram e saem e você está todo o tempo convivendo com outras culturas, né? Hoje eu recebi um negócio de uma tal de uma Santa Ceia que tem no camarim de Porchat, aquele humorista, que entendeu, uma apologia ao movimento gay, os apóstolos todos desnudos, se beijando e tal, um negócio assim bem, sabe, sacrilégio, né? Só que a gente tem que saber o seguinte, que tem gente que acha aquilo uma obra de arte. A releitura da Santa Ceia. E é isso que corre o risco dos nossos jovens, de nossas crianças, porque eles estão aí, entendeu? Tem a televisão. E, né, Diná, de uma certa forma, ela se deixou levar, né? Ela se deixou levar, não sei, né? A gente só sabe que o cara violou ela. Agora, até onde ela não quis, a Bíblia não diz. A Bíblia diz que ela foi violada porque
Até hoje, entendeu? Existe isso, né? Eu tenho um primo que ele ficou inimigo de um amigo dele de infância, porque esse amigo de infância se interessou pela irmã dele. Ele achou que ele, por ser amigo dele, não tinha que namorar a irmã dele. Em pleno século XX. Imagine lá naquele tempo. Naquele tempo, você se aproxima, você não, um homem se aproximar de uma mulher e violar era um caso para o pai, a mãe desculpe, o pai, os irmãos, os homens da família dela irem lá, porque eles estavam desrespeitando eles. Porque antes de um homem se aproximar de uma mulher, ele tinha que ir lá falar com o pai dela, pedir consentimento para namorar, para noivar, para casar. Ele tinha que ir lá, não podia haver um encontro antes. Então, foi essa revolta que a gente vai ver aí, acho que nesse capítulo mais adiante. Os irmãos de Diná se sentindo desrespeitados por ele ter se aproximado dela. O fato dela ter consentido ou não, se houve violência ou não, não importa, ele não tinha que ter, se ele gostou dela, ele tinha que ir lá falar com o pai dela para se aproximar dela, e não se aproximar, e principalmente de uma forma definitiva, porque subentende-se que ele a desvirginou. Então, a questão do costume. Aí entra também o costume e a cultura. Um homem não pode se aproximar de uma mulher sem o consentimento da sua família, do homem que responde por ela. Né? Até a metade do século XX, uma mulher não tinha conta em banco, a menos que essa conta fosse uma conta conjunta com o marido ou com o filho. Depois dos anos 30, dos anos 40, parece que as coisas foram, de fato, mudando, e aí as mulheres começaram a ter uma certa independência. Mas antes, uma mulher não entrava numa loja para comprar coisa, não. A menos que tivesse com o marido, com o irmão, com o tio, enfim, com o homem. Não é? Tinha que ter um homem que respondesse por ela. Senão ela não podia fazer nada. Ok, dona Maria. Deixa eu dar aqui, fazer a minha consideração agora. Quando o texto fala, né, no verso 2, e quando Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe da terra, viu, tomou-a, deitou-se com ela e a desonrou. A gente está falando de um homem que não é um homem qualquer, ele é o príncipe. Então, primeiro, ele já tem uma certa representatividade dentro daquele povo, ele tem uma certa importância, e diga-se de passagem, era possível que todas as mulheres quisessem ficar com o príncipe. Quando a Diná vai para a terra, para a cidade de Siquém, ela está saindo do meio dela e se misturando, né, como a Dona Maria aí comentou, está se misturando com outro povo, cuja cultura é, no mínimo, diferente. As crenças são, no mínimo, diferentes. Quando o texto fala que ela foi desonrada, é porque na cultura de quem escreve, um hebreu, sim, aquilo era motivo realmente de desonra. Porque a gente sabe, a gente já tem esse entendimento, de que deveria haver o casamento primeiro para que, então, viesse a ter a relação sexual. E o casamento não era necessariamente festa, bodas, aquela coisa toda, não era, mas era aquela questão do compromisso, tinha que apalavrar-se, né? A família tinha que estar de acordo, o pessoal tinha que se conhecer, e olha, pronto, vamos unir, não precisava nenhuma cerimônia, né? Haja vista a Rebeca, quando chega e encontra Isaac, não tem nenhuma cerimônia, ele pega, leva ela para a tenda da mãe e acabou ali, consumou-se um casamento. Então, na cabecinha do Siquém, o que ele estava fazendo necessariamente não era um estupro. Não era um estupro. Para quem está vendo
era sim um sinal de desonra. Para quem está escrevendo, me perdoem, é minha opinião, tá? Para quem está escrevendo, era um sinal de desonra. Mas para ele, tanto não era uma coisa de maltrato, que mostra que ele amou a ela. Então, quando a gente vê na nossa sociedade atual, século XXI, um caso de estupro, não tem essa questão de relacionamento de amor. É um relacionamento realmente de subjugar. A intenção do estuprador é sujeitar, ele tem satisfação em sujeitar a sua vítima. Ele tem. O prazer não é nem no ato, é em ver a pessoa sofrendo e ele está no comando daquela coisa. Não é necessariamente o ato sexual, tá certo? Então, quando o texto fala aqui que ele, no verso 3, né, sua alma se apegou a Diná e falou amorosamente à moça, o texto ele não está mentindo e ele não está exagerando. O texto está falando o que de fato aconteceu. Vamos lembrar que é um texto inspirado. Então, não tem como a gente duvidar de que ele amou a moça, né, ou não. O texto está falando que amou, tanto que ele faz de tudo para casar-se com ela. Se fosse só um estupro para querer subjugar alguém, acabou, ela ia embora e ele despachava ela e ponto. A gente vai ver no futuro, né, quando a gente vê em outros livros, a questão dos filhos lá de Davi, que teve um dos filhos dele que estuprou a própria irmã. E o que acontece depois que ele estupra? Ele despreza ela. Despreza, expulsa, né? E deixa ela lá desonrada. Acabou, ponto. O objetivo era estupro. O objetivo aqui do Siquém, no meu entendimento, não era necessariamente estupro. Ele queria ficar com a menina. Acaba que eles fazem a coisa, não diria que de forma consensual, não acredito que ela estivesse desejosa daquele momento, tá certo? Mas algo aconteceu e a coisa simplesmente fluiu dessa forma. Não acredito que ela tenha desejado, mas o objetivo dele, né, era seduzi-la e ficar com ela porque ele realmente gostou dela, porque ele se apegou a ela, entendeu? Então, eu tenho esse entendimento aí, seguindo o texto, né? Seguindo o texto. Thaisa, quer falar, Thaisa? Eu ia comentar a mesma coisa que a senhora comentou, né? Que a questão também a gente tem que olhar o contexto. Naquele contexto, na minha não fala também que estruturou, mas fala que deitou-se com ela e humilhou-a, no sentido de ser uma desonra, né? Para a família dela, para o povo dela. É uma desonra. Mas eu também acredito que não foi algo que foi um abuso, porque lá fala também que se apegou. E a gente sabe que às vezes a gente está na empolgação, por mais que não queira, está na empolgação quando vai ver, Deus deu ouvido à voz do coração, né? Não deu, o coração falou mais alto. Então, no momento teve um deslize e siga o coração, pronto, acabou. No entanto, ele quis reconciliar, né? Em querer casar, ainda vai se submeter à circuncisão, entre outras coisas. Exato. Então, que ele gostou da menina, ele gostou, não tenho dúvida disso, não. Pode falar aí, dona Cristiane, é VG. Então, o ter relação antes do casamento era um costume do povo dele, não um costume do povo do lado de cá, de Israel. Então, na cabeça dele, eu acredito que ele estava fazendo algo que era tão normal e era tão comum, mas não para nós. Para nós, no caso ali, para ela foi uma humilhação porque ela foi envergonhada, né? Ela foi desonrada antes do casamento. E olhando para o lado espiritual aqui nesse texto, o povo de Deus que vivia em tendas, né? Ali era um povo que Deus fazia questão que eles vivessem separados dos outros povos. Deus não fez para eles se misturarem, entendeu? Tanto que eles estavam sempre reunidos e eles casavam entre eles. Mas houve ali uma curiosidade de Diná.
ela teve a curiosidade de ir para a cidade. O que fazer na cidade? Quem vai se envolver com o povo da cidade, que é um povo que adora ídolos, não é um povo temente a Deus? Por que desejou ela ir para lá? Aí ela foi para lá, se encantou com a pessoa que não era do povo de Deus, e aí veio acontecer tudo isso. Nos dias de hoje, é a mesma coisa. Quando a gente está seguindo, quando a gente segue o Senhor Jesus, quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus e fala assim, o Senhor, Deus a partir de agora vai ser o meu Senhor e eu vou seguir, a gente não tem que ir para cidades. A gente não tem que estar aonde estão os incrédulos. A gente não tem que participar da festa deles. A gente tem que se evitar o máximo. Por quê? Para a gente não se contaminar. Porque o que eles vão falar não é a nossa linguagem. O que eles vivem não é a nossa vida. Então, muitas pessoas se perdem porque começam a ir para cidades. A gente não deve ir para a cidade. A gente não deve ir porque na cidade existe o colorido do mundo. Existem as coisas que envolvem você e você acaba... Se você não está muito firme, você se envolve com aquilo ali. E isso é um pecado, você cai, você se contamina. Aí vem tudo isso aí, vem a humilhação e vem uma coisa atrás da outra. Então, ela não tinha que ter saído do povo dela, entendeu? Ela não tinha que ter tido a curiosidade de saber o que tem lá na cidade. É a mesma coisa, nós temos os nossos filhos, eu tenho meus filhos. E eu criei os meus filhos na palavra e sempre ensinei para eles. Não anda com amigos que não têm a mesma fé. Não conviva com quem não tem a mesma fé, porque você se perde. Eu sempre orei para Deus livrar os meus filhos do colorido desse mundo, para que eles não venham a se cair em tentação. Por quê? Porque sai da nossa tribo e vai para a cidade e dá o que não presta. Ok. Dona Maria? Eu só queria dizer que quando o Cristiano fala a cidade agora, né, são realmente os grupinhos que se formam em ambiente de trabalho, são a televisão, você está entendendo? Que assim como a Record está passando uma novela épica, bíblica, etc. e tal, hoje eu estava fazendo a unha e estava passando lá, 4 horas da tarde, tá? Não era meia-noite, não, mas 4 horas da tarde. Uma novela que tem uma história de um cara, já com um cara, um paquerando o outro, enfim, o homossexualismo ali, certo? E estava ali, 4 horas da tarde. A mãe não está em casa, o menino liga a televisão e vê. Então, esse é o grande perigo, entendeu? Agora, das mães que têm filhos jovens e que são cristãs, elas têm que ter, porque se disser que não vai assistir televisão, às vezes não pode, né? Porque vão dizer, poxa, que mãe é essa que não deixa o menino ver televisão? Enfim, a cidade, que antes, né, não era para ir, eu acho que quando a Cristiane fala cidade, não ir para a cidade e tal, eu acho que essa cidade a gente tem que fazer a leitura de como sendo ambientes e mídias que, de fato, vão influenciar. O que aconteceu com a Diná? Ela foi ali, e ali naquele grupo, como eu falei, que nada, bobagem, pode ser e tal, e quando ela viu, ela fez. Né? Quando ela viu, ela tinha acontecido o que ela, dentro da cultura dela, dentro dos princípios dela, não poderia ter feito. Né? Então, por isso que diz que ela foi humilhada, que ela foi, né, envergonhada, porque ela, na verdade, ela não queria. Entre aspas, ela fez na empolgação, depois foi que ela caiu na real. E isso acontece com qualquer jovem. Acho que Diná, o exemplo de Diná é para dar a todo jovem, mostrar olha o que aconteceu. Ela foi lá e foi uma festa, e quando viu, aconteceu algo que modificou a vida dela. Eu conheço uma pessoa
que ela foi para um bar de carnaval, um baiano de tênis, e lá, na dança, na coisa e tal, o cara terminou levando ela para o campo de futebol lá do baiano de tênis. Ela saiu da festa, do meio onde ela estava dançando, e foi fazer o quê no campo de futebol? E aconteceu exatamente isso, ela foi desvirginada, entende? E aconteceu, né? Ele não era nada dela, tinham se conhecido ali na festa, e foi um problema real. Ela é, assim, uns 10 anos mais velha do que eu, sabe? Ela era mais amiga de minha prima do que minha, entendeu? E ela foi me contar isso quando eu estava fazendo faculdade, e ela estava fazendo faculdade comigo. E ela aí me contou o que tinha acontecido com ela, entendeu? Então, isso acontece com todos os jovens. E hoje em dia, a desvirginação, perder a virgindade, não é tão, hoje o pior, é se envolver com a droga. Então, é experimentar a droga, entendeu? E aí entrar num caminho pior ainda, né? Nem sei. Hoje em dia, eu acho que os perigos estão muito maiores, entendeu? Do que um simples defloramento. Por incrível que pareça. Eu sei que parece absurdo, mas, de fato, gente, hoje em dia, se a moça não for mais virgem, ela tem condição de encontrar um rapaz que goste dela e tal, certo? E, às vezes, se envolver com a droga, de repente, ela pode não ter condições de nem se libertar, porque tem gente que isso depende da pessoa. Tem pessoas que são mais suscetíveis à dependência química do que outras, né? Dizem, Ok. né, que as pessoas que gostam de cheiro de gasolina, cheiro de álcool, são pessoas que têm tendência. Eu acho que eu não tenho nenhuma, porque toda vez que eu abasteço o carro, eu sinto cheiro de gasolina e eu saio enojada. Eu saio terrivelmente me sentindo muito mal do posto de gasolina. Então, eu acho que eu não iria conseguir, mas vamos Ih, adelante. vamos lá, eu amo cheirar álcool, mas nunca tive vício, não. Fala aí, Cristiane. Eu também gosto Cristiane EVG, depois Cristiane Arimatea. Fala aí, Cristiane EVG. do cheiro do álcool e desde pequena, quando as provas eram passadas no mimeógrafo, que ficava antes disso cheirando bastante, mas nunca usei drogas, graças a Deus. Rapaz, tem um povo velho aqui, viu? Mimeógrafo, baiana de tênis, mano, Mimeógrafo, eu sou professora, eu tinha um mimeógrafo que meu pai me deu, e eu detestava passar. Então, aquele álcool, aquele cheiro de álcool, olha, me desce tudo. Olha, eu falava assim na minha escola, passe no álcool, entendeu? Que eu levei o mimeógrafo para a escola, porque minhas colegas passavam as provas dela e passavam as minhas, certo? Eu corrijo as provas, mas não me dei a prova para passar do mimeógrafo. Eu odiava. Ok, vamos lá, Cristiane. E eu hoje mesmo, né, eu acho muito interessante essa história dela, da Diná, né, desse desvio dela ter olhado para o lado. Então, hoje eu mandei mensagem para o meu filho, eu falei assim, ó, ele assiste todos os dias a novela, mas eu falei, presta bem atenção, fica atento aí na novela, porque você vai ver o que acontece quando a pessoa se envolve com as coisas que não é de Deus. Fica atento aí, meu filho. Hoje e amanhã eu quero você sentada aí, eu quero a lição feita, para você não cair nessa também. Era isso que eu queria falar, que eu dei o sinal. Fica atento aí, porque é isso que acontece com a pessoa quando ela olha para o lado. Deixa de olhar para Jesus para olhar para o lado, não dá coisa boa. Perfeito. Fala aí, Cristiane Arimatea. Não, não é nada, não. É que Dona Maria falou aí que pessoas que gostam de cheiro de álcool, de gasolina, eu gostaria de saber dela, é suscetível a quê? Porque eu sou louca por cheiro de gasolina, porque cheiro forte. Dizem que as pessoas que gostam desses cheiros são mais, têm uma maior possibilidade de se deixar viciar, entende? Tipo, por exemplo, eu não gosto. Dona Lília gosta, né? Então, se acontecer haver alguma possibilidade de haver contato com fumar uma maconha, cheirar alguma coisa, entendeu? Há possibilidade, entendeu, de que
ela se torne mais dependente do que eu. Mas eu nunca arrisquei, nunca achei que isso era coisa que me desse segurança para eu tentar, né? E também a gente vê tanta opinião médica e tanta coisa que, de repente, não é verdade, né? Mas eu já li em várias situações de que as pessoas elas têm uma maior possibilidade, uma maior probabilidade de vir a pertencer a usar alguma droga, né? Entorpecente. Mas isso aí precisa entender até a coisa matematicamente. Probabilidade não quer dizer que vai acontecer. É que eu sempre gostei desse cheiro, sabe? Até aquele cheiro de removedor de tinta. Mas nunca usei droga, nem. Só Um Deus Chanel é 5, Cristiano. não? Você não prefere um Para cheirar Chanelzinho cola é 5? um pulo, não? Cheira um É, Chanelzinho 5? Cheira um Chanel 5. Cheira um Chanel 5, por favor. bora lá, pessoal, vamos voltar aí o texto. Outro adendo que eu gostaria de falar, Isis, que você comentou que o Jacó estava numa terra onde não era o local que Deus queria que ele estivesse. Fato, você não está errada, você está certo. Tá? Aí você comentou, mas ele não tinha Bíblia, etc. Mas isso aí não significa nada. Porque a Bíblia existe para a gente hoje, beleza, mas para eles existia a tradição oral. Já falamos sobre isso algumas vezes, tá? De ser passado o entendimento, né? As regras, né? As leis, de boca em boca, as experiências, né? Nessa altura não seriam nem regras e leis, as experiências, né? Eram passadas de pai para filho, de avô para neto, e vida que segue, venhamos, convenhamos, nem tem muito tempo aí, menos de 1000 anos, Noé estava por aí pregando para eles, tá certo? Então, essa tradição foi passada para Isaac, ou melhor dizendo, para o próprio Israel. Mas ainda que nem houvesse isso, bom, ele ouviu o próprio Deus. Então, no momento que ele desvia a rota, e Deus sabe lá por quê, né? Porque ele acha que é interessante ficar por ali. Bom, mesmo que tivesse uma Bíblia, ele ia desobedecer, porque ele conseguiu desobedecer a voz do próprio Deus. Concorda comigo? Não ia fazer muita diferença, tá certo? O que está fazendo alguma diferença é realmente, não sei, talvez o ambiente onde ele estivesse, o fato de que, de fato, ele tem que ser peregrino naquela terra toda, enfim, ele está na região de Canaã, ainda que não na terra dos seus pais, né, porque o pai dele está um pouquinho mais para baixo, né, mais ao sul de onde ele está nesse momento, mas aquela terra toda era para ele, de qualquer forma, dar uma rodadinha, entendeu? Andar peregrino por toda a terra de Canaã, e ali era ainda a terra de Canaã. Tá? Então, essa questão de ele ficar lá porque ele não tinha uma Bíblia, não, isso aí não justifica, porque ele tinha mais do que a Bíblia, ele tinha o próprio Deus falando com ele, às vezes, face a face, na pessoa do anjo do Senhor, Jesus, né? Falando com ele, às vezes, face a face, falando com ele através de sonho. Então, essa daí não era uma boa justificativa. Vai, Isis, a palavra é toda sua. Eu acho extremamente interessante esse momento, porque a visão de vocês contribui para o meu estudo. Ouvindo cada um de vocês, eu realmente concordo com Lília, no momento que a gente também tem que analisar a questão cultural e a questão daquele período, né? Como era a visão de mundo dessas pessoas, como elas viviam. Discordo de algumas quando tentam culpabilizar a Diná. E não é errado, porque realmente é uma visão um pouco rasa, mas que está no senso comum. E a gente, crimes sexuais em relação a menores, nessa idade, né, da adolescência, de 15 a 18 anos, o senso comum tende a culpabilizar a vítima, sempre. Ah, mas ela quis, ah, mas ela teve vontade, ah, mas ela foi para a cidade. O texto não diz se era a primeira vez que Diná fazia isso, talvez
fosse algo corriqueiro, não uma vez na semana os pais permitiam ela ir na cidade, conversar com as coleguinhas, ir ali na feira, comprar uma besteirinha e voltar. E todos esses momentos não tem acontecido nada. E ela estava em trânsito, ela não foi estuprada na cidade, ela estava se dirigindo à cidade. E na Bíblia do Bispo, príncipe daquela terra viu-a, ele viu a menina, tomou, nessa ordem, viu, tomou, deitou-se com ela e humilhou-a. Ele não buscou ter um relacionamento, tá? Uma corte, eu vou te acompanhar até em casa, eu vou te acompanhar até a cidade. Talvez por ele ser um príncipe, né, ser algo realmente fácil, a mentalidade deles, o sexo era realmente muito fácil, principalmente para ele, pelo cargo que ele tinha. O diferencial é que aquela menina ele se apaixonou. Poderia ser algo corriqueiro dele, uma prática comum, ele esperar naquele momento, ser um crime de oportunidade, ele está naquele lugar, a primeira menina que passasse, ele praticar o mesmo ato. Então, a gente deve pensar um pouquinho fora da caixa e ter esse cuidado de não culpabilizar a vítima. Né? A gente tem que se colocar no lugar dela como uma menina de 15 anos, como já fomos. Principalmente que as meninas não são educadas à sexualidade, os meninos são estimulados muito precocemente à sexualidade. E as meninas não são educadas, o que parece um paradoxo, né? Porque essas gerações vão se encontrar em algum momento. Aquela menina que não foi educada para se defender, não na educação sexual, mas eu digo na defesa, de estar alerta às situações de perigo e saber se proteger e saber pelo menos fugir daquelas situações. E os meninos que são muito precocemente estimulados, né? Tem até uma máxima nos interior que tipo, quem tiver suas cabritas que prenda, meu bode está solto. Mas isso é algo do patriarcado e algo cultural que a gente vê até o cuidado de Deus para com a gente, de deixar a Bíblia como um manual, como algo para nos instruir, para a gente poder ter uma visão diferente, né? Saber qual a vontade de Deus, qual a justiça de Deus, qual o comportamento que Ele espera de nós. Eu só discordo delas nesse sentido, de tomar esse cuidado. Condenar. Alguém quer falar alguma coisa? Cristiane quer falar. Cristiane Arimatea. Oliveira. Eu acho que eu vou discordar um pouco de Isis. Porque, pelo que a gente vem estudando, as mulheres naquela época não tinham costume de ir para a cidade, né? E até as casadas, quando iam coberta e acompanhada. Então, eu creio que aí, nesse instante, ela era uma menina de 15 anos. O pai deve ter falado para não ir, a mãe falou para não ir, mas a curiosidade dela de conhecer a cidade fez com que ela fosse, mesmo sem autorização dos pais. Então, foi uma coisa meio que foi provocada. Ela desobedeceu e foi o que aconteceu. Ela colheu o fruto da desobediência dela. Foi o que eu entendi. E o que eu acredito. Daquela época, pelo tempo da época que era, né? Que as mulheres eram mais restritas, não saíam sozinhas, não iam para a cidade. Era raro elas irem. Até porque já tinham o costume de homens tomarem as mulheres bonitas, né? Se encantasse, tomava como esposa e já era. É a minha opinião. Ok. EVG. A Bíblia relata que Diná saiu para a cidade e não ele veio até Diná, entendeu? A Bíblia ela é um livro espiritual, então a gente tem que tomar isso para a nossa vida. Então, o que acontece? O que nos mostra aqui? Nos mostra
que se Diná tivesse permanecido ali em volta dos muros, com o povo dela, com o povo de Deus, isso teria sido evitado, isso não teria acontecido. A curiosidade, o lado carnal dela, aí foi como a Dona Maria acrescentou o que eu falei. Isso quer dizer para os nossos dias de hoje, sim. São as amizades, são os colegas de trabalho, são as saídas, são os passeios. Tudo na nossa vida tem que ser vigiado. É, como a Dona Maria falou, um programa que você vai assistir, um filme que você vai assistir, algo na internet que você vai assistir, uma conversa com uma pessoa, seja lá ela quem for, que não é da igreja, que você vai ter, entendeu? Isso é muito espiritual. Isso aqui não é nada, ai, do cotidiano, porque não, é espiritual. Não é que a gente está condenando Diná, mas é uma atitude que uma pessoa de Deus, do povo de Deus, toma, que vem ter consequências. Então, espiritualmente falando, é isso que eu quis dizer, que ela não tinha que ter olhado ou curiosidade, ou ter ido para as cidades. Para a cidade porque queria ver como é que era. Achou que não era para ter achado. E como a Cristiane falou agora, as mulheres antigamente não andavam sós, elas andavam acompanhadas. Então, se aconteceu, é porque Diná não estava acompanhada nem com os irmãos, nem com servas, entendeu? Houve uma oportunidade que o diabo achou para pegar ela naquele momento ali. E isso é na nossa vida, nos dias de hoje. Eu cuido muito disso na minha vida, cuido pelos meus filhos, tanto que eu deixei um alerta lá para o meu filho, entendeu? Por quê? Porque eu quero que ele olhe para o lado espiritual da coisa. Há algum tempo atrás, eu tive uma discussão com uma amiga minha, discussão de trocar ideia, né, de brigar, né, com uma amiga minha, onde a gente estava falando sobre a questão do estupro, realmente é uma questão delicada. Por mais que a gente não queira colocar culpa na vítima, e estamos falando de mulheres, vamos lá, uma certa consciência, né? Não vamos falar de crianças, que criança aí não tem nem como justificar. Mas mulheres que têm alguma consciência. Então, eu vou falar de mim com meus 15 anos de idade. Tinha homens, não eram meninos, os meninos nunca olharam para mim, homens paravam para me assediar, homens casados, entendeu? Mas eu já tinha dentro de mim que eu não podia me relacionar com homens casados. Não importava nada, homens casados já era uma coisa que não podia. Cultura. Aprendi isso dentro de casa, entendeu? Nem papai nem mamãe podem ser infiéis, e assim como os papais e mamães dos outros também não podem ser. E você não pode ser a causa de uma infidelidade. Beleza. Então, essa é uma questão cultural. Quando a gente, não vou nem colocar como crença, Thaisa, porque a gente nem tinha Jesus, entendeu? Era aquele negócio de ser de uma determinada religião não praticante. Todo mundo sabe como é. Né? Mas, enfim, e aí a gente discutindo essas coisas, por uma menina que já tem uma certa idade, 14, 15 anos, já tem esse entendimento do que é certo, do que é errado, do que provoca um homem e daquilo que não provoca, aquilo que chama a atenção do homem, aquilo que não. Estou falando da minha idade, quando eu tinha 15 anos, isso tem 30 anos. As meninas de hoje, com muito menos idade, elas já têm esse discernimento. 10 aninhos de idade, elas já estão com a sexualidade aflorada. Não sei se é o hormônio do frango que a gente come, eu não sei se é a televisão, eu não sei que diabo de influência maligna é, mas sim, as crianças de 10 anos de idade, o que para a gente são crianças, elas já têm um comportamento, uma malícia de mulher, às vezes. E aí, beleza. O que acontece com essa geração? Anda de shortinho, mostrando muito corpo, fotos sensualizando, né? Vai lá, posta no Instagram, fotos sensualizando, tá ali todo mundo vendo. E os homens que estão vendo, mulheres que estão vendo, o máximo que vai fazer é invejar.
Nossa, como é que ela é magra assim? Mas homens não, homens vão desejar. Homem não vai achar bonito, homem vai achar desejável. A menina acabou sendo estuprada. Rapaz, a culpa pode não ser dela, mas ela deu mole. Ah, mas a culpa não é dela, ninguém merece ser estuprado, concordo plenamente. Mas quem ficou com a marca de estuprada? Porque estuprador só fica com marca de estuprador se ele for para dentro da prisão, que aí ele vai se lascar. Mas aqui no mundo não vai fazer diferença nenhuma. Se estiver fora das celas, e não vai fazer diferença nenhuma para ele. Mas a menina, a mulher, ela vai ficar marcada para sempre. E mesmo que não fique marcada pela sociedade, fica marcada aqui dentro, de ela ter sido abusada. Então, quando eu estava com essa minha amiga discutindo, ela falando, mas não pode, é injusto e tem que ser punido, beleza, tudo isso, ainda que o cara seja punido, a marca ficou na mulher. Então, tudo que ela tem que fazer é se precaver e se prevenir. Nada justifica. Mas quem vai ficar com a marca é ela, velho. Quem vai ficar sofrida sou eu. Quem vai ficar o resto da vida lembrando aquele dia, lembrando aquela cena, aqueles minutos, sou eu. Não é ele e nem a sociedade que vai me acusar ou me inocentar. Então, eu que tenho que me cuidar, eu que tenho que me preservar. Então, essa questão aí que as meninas estão colocando, né, é justamente por ter esse entendimento. Quem vai ficar sofrido? Não merece, ninguém merece. Nem homem às vezes é estuprado. Tem homem estuprado. Merece? Não merece. Ninguém merece. Eu acho que a violação sexual, uma das piores violações que pode acontecer na vida de alguém. Não sei se existe pior. Para mim, violação sexual, entendeu? De qualquer forma, é uma violação extremamente grave. Mas aí a pessoa tem que se ponderar. Não é uma questão de acusá-la. A Diná tinha culpa, sinceramente, né? Quando a gente olha o texto, ela está sozinha indo buscar sair para ver as filhas da terra, né? Então ela está naquela terra, não é a terra dela, o pai comprou um campo ali, mas ela está no meio de um povo estranho, fato, povo estranho. Ah, vou lá andar para ver as filhas da terra, procurando amizade, sem sombra de dúvida. Devia estar sozinha no acampamento, né? Ou ainda que tivesse companheiro no acampamento, qual é o jovem que não quer fazer novas amizades e procurar novos horizontes, né? Buscar novas experiências? Normal, normal. Mas ela ultrapassou um limite e parecia que ela era muito inocente. De ir para fora do seu arraial, completamente desprotegida, porque ainda que ela estivesse indo para lá, para ver as amigas, bom, mamãe tinha que estar junto, né? Zilpa tinha que estar junto, nem que fosse Bilá tivesse junto, Bila tivesse junto, né? Ou José, que era companheirão dela, alguma coisa assim, que eram mais ou menos próximos à idade, né? Alguma coisa assim, velho. Mas não, ela não faz isso. Ela simplesmente vai. Então, eu vejo um toque de rebeldia, como a própria Cristiane falou, eu já tinha pensado isso antes. Eu vejo algo nela de querer buscar algo que ela não está tendo lá, dentro do arraial dela, do acampamento dela. Mas quando ela vai buscar, ela ela não busca se proteger. Aí, nessa hora, ela dá mole, velho. Entendeu? Aí ela dá mole. Ah, ela não merecia, sem sombra de dúvidas, Isis e qualquer outro ser humano da vida. Não merecia, mas ela que vai ficar lascada. Então, quando eu estava tendo essa discussão com a menina, né, com essa minha amiga, e ela é advogada, então ela ficava tesando. Sim, meu irmão, mas bote na sua cabeça que o cara simplesmente não vai pensar. Quando a gente fala de energia sexual, a mulher pode ponderar, o homem não. Bom, se nós já sabemos que há diferença dos sexos, acabou, ponto A, é natureza. Isso ninguém vai mudar. Você toma hormônio, mas, meu irmão, você parou de tomar hormônio, a natureza volta. Então, é natureza, inevitável. Homem é homem, mulher é mulher. Então, ela, no mínimo, tinha que pensar nisso. Eu estou indo sozinha para uma terra estranha, teve algo aí de errado, entendeu? Ou ela não foi disciplinada, né, exortada
pela própria mãe, né, pela própria Lia, não sei, ou ela foi realmente rebelde e extrapolou um pouquinho os limites dela. Mas não tem como a gente dizer que ela é inocente. Inocente porque ela não queria, mas inocente porque não é inocente porque, poxa, não parou para prever o que ia acontecer. Não é uma menina de 12 anos, 10 aninhos. Já é uma menininha um pouquinho mais madura aqui, tá? Uma menina mais madura. Então, ela deveria ter ponderado. Rapidamente, Dona Maria, porque o tempo está indo só nesses 3 versos, e Milene quer falar Eu também. queria dizer assim, que, como o Isis disse que não sabia determinadas coisas, a gente tem que fazer uma separação, certo? Até bem pouco tempo atrás, certo? Esperma, óvulo, ovulação, tempo fértil, isso é tudo do século XX, gente. Antigamente, as pessoas sabiam que a criança vinha de um ato sexual, porque, né, faziam sexo, vinha menino, não fizesse, não vinha menino. Então, era ventre seco, porque não tinha filho. Mas certas coisas não sabia. Hoje em dia, o que acontece é que todo mundo acha que todo mundo sabe tudo, que todo mundo tem informações. E eu que sou professora, eu sei de muitos casos assim, de que... Mas ela sabe como? A senhora conversou com ela? Não, ela está vendo na televisão. Não, gente, é sentar para conversar, porque a minha mãe, quando eu tinha 11 para 12 anos, ela se sentou comigo e me falou de menstruação, certo? Do ímen, do tudo, entendeu? Mas sem muita, como é que eu vou dizer, ciência, sem muita medicina, sem muito... Apesar dela ser uma advogada, e entender, mas ela falou para mim como mãe. Ela me deu as explicações como mãe, certo? E me disse a importância dessa questão. E essa coisa que Lília falou aí, que minha avó sempre dizia, não adianta querer mudar, a marca fica na mulher. O homem faz, mas a criança fica dentro da mulher, não fica dentro dele. A criança é gerada dentro da gente. Então, é uma responsabilidade nossa de saber quem a gente vai deixar gerar um filho na gente. E é claro que isso vem com a maturidade. Agora, eu acho que a novela ali, ela floreou a coisa, né? Porque no livro, na Bíblia, certo que eu estava lendo agora o comentário de Bispo Macedo, ele fala que Diná foi estrupada. Ele diz que Diná foi violada. Então, na verdade, talvez, né, ela ali na empolgação e tal, quando aconteceu, mas ela sabia o que podia acontecer. Ela sabia o que podia acontecer. Eu acho que a mãe dela deu explicações a ela, porque a virgindade, quando era muito importante, as mães davam muita importância a isso, gente. A família, aliás, dava muita importância a isso, não deixavam a moça ficar sozinha com o homem, porque sabia que ele podia fazer uma merda dessa. Desculpa a palavra. Mas eles podiam fazer isso mesmo, forçar a moça, e depois ela quis, ela deixou, ela gostou, sabe? Então, eu acho que, no caso, eu pessoalmente, eu uso esse fato para mostrar que a sedução do mundo, do entorno, ela foi lá, ela queria, ela tinha curiosidade, ela queria saber o que acontecia lá na cidade, e ela foi e se deu mal. Pronto. Ela foi e se deu mal. Vamos passar a palavra agora para a Milene, que o tempo está encurtando. Fala aí, Milene. A gente vai avançar no texto. Não, pode ir, Isis. Depois eu falo no final, tá tranquilo. Adriana, Não, fala aí, fale porque você Adriana. não falou. Fala aí, Adriana. Então, deixa a Isis terminar, que aí eu falo, então, no final. Pronto, Cristiane quer acrescentar agora? Eu quero acrescentar uma coisa que lá em 1 Coríntios diz assim, ó, as más companhias estragam os bons costumes. Mais uma vez eu bato na tecla. Ela não tinha que ter amizade com incrédulos.
ela saiu para ir ver as amigas que têm os costumes incrédulos. Então, aconteceu isso aí. Perfeito, segue Isis. Tema polêmico. É importante a discussão, contribuição de cada um de vocês. Está sendo extremamente rica. Concordo com a Dona Maria. Educação, mas infelizmente aí vem uma outra. São as armadilhas do inimigo, a gente sabe. A desvalorização da família e uma série de outros problemas. Não vamos tornar um julgamento. Bora nos até o texto e avançar, pelo amor de Deus. Já vai dar meia-noite. Por mim, você termina sábado, tem problema nenhum. Tá bom, então beleza. Então, bora continuar. Vá suave. Verso 3. E apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça. Que romântico. E falou afetuosamente a moça. Ele falou afetuosamente, né? Um galanteio. Falou também Siquém, a Amor, que era seu pai, dizendo: toma-me esta moça como mulher, como esposa. Porque mulheres já tomam, né? Fecha aspas. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. Interessante a atitude de Jacó. Ele poderia ter agido intempestivamente, né? Ido às vias de fato ali, mas ele não. Ele agiu com prudência, que é característico da personalidade dele. Vemos isso nos outros capítulos. Ele preferiu, né? E é uma coisa que eu sempre ouvi uma máxima que a gente deve deixar a raiva secar, que a raiva disturba o pensamento. E a gente não deve agir intempestivamente. Realmente deixar a raiva, essa máxima, deixar a raiva secar, né? Refletir e chegar a diz que quando a gente está com raiva, a gente não respira direito, não oxigena o nosso cérebro e acaba fazendo besteira. Vamos seguir. Toma essa moça como mulher. Verso 5. Quando Jacó viu que Diná, sua filha, fora violada, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. Verso 6. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. Deixa eu ver aqui na outra versão. 3. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens. Eles ficaram realmente muito tristes com o que aconteceu com sua única irmã, né? E algo cultural, principalmente os irmãos homens, ter esse cuidado para com sua irmã, com suas mães. Eles eram muito protecionistas. Diferente da cultura hoje, a mulher busca essa igualdade, essa equidade de direitos, mas nesse momento, e a tradição patriarcal, essa questão protecionista para com a mulher, que realmente é o sexo mais frágil. E a vontade de Deus, né? Deus criou o homem e criou a mulher para que seja companheira do homem e que ele tenha o cuidado para com a sua mulher. Entristeceram-se os homens e iraram-se muito. Eles ficaram com muita raiva, né? Portanto, Siquém cometera uma insensatez em Israel. Quando os filhos de Jacó chegaram no campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhe disse. Então falou Amor com eles, dizendo:
A alma de Siquém, meu filho, está enamorada de vossa filha. Dai-me, dai-la, Daima. dai-la, peço-vos por mulher. Ela pediu que a menina fosse esposa de Siquém. E aparentai-vos conosco, e sejam nossos parentes. Dai-nos as vossas filhas e tornai a nossas filhas para nós. Me dê suas filhas e a gente vai dar as nossas filhas para vocês. E habitareis conosco, e vinham morar com a gente. Né? Não fiquem tão isolados no seu acampamento, vinham morar com a gente. E a terra estará diante de vós. Habitai, negociai nela e tomai possessões nela. Ele queria que eles virassem um só povo. Só que ele já era um povo misturado. Cadê na minha anotação? Lá no começo do capítulo, o texto deixa claro que eles eram hebeus, que era uma mistura de amorreus com cananeus. E trazer uma mistura para o povo judeu, que é um povo separado. Um povo que Deus sempre fez questão de ser um povo separado para ele. Estamos no 11, né? 2. E habitai-vos, e a terra estará diante de vós. Habitai, negociai nela e tomai possessões nela. E eles poderiam adquirir para si patrimônio, né? Eu não vou trazer para o âmbito, mas do direito, mas eles, quando tornassem uma só família, né, um só povo, o povo de Israel teria direitos a comprar terras, né, ter posses e comercializar, ter um livre comércio, já que eles seriam parentes. Estavam oferecendo vantagens com o casamento, com esse acordo que eles fariam. E disse Siquém ao pai dela, a Jacó, e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me dissestes. Verso 11, na minha versão. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Mas no verso para frente a gente vai ver que o Siquém, ele era um príncipe, mas ele provavelmente era o filho mais velho de Amor e era a pessoa mais influente na casa, no sentido de que ele era o sucessor, né? Que tudo que o pai tem um dia vai ser dele. Por isso você vê esse cuidado do pai de Siquém, fazendo de tudo para aproveitar também a situação, já que Jacó era um homem próspero, juntar e fazer daquilo, aquela situação ruim, se tornar, no final, alguma coisa boa, proveitosa. Tirar algo bom daquela situação. Me pareceu bem intencionado. Meus irmãos, ache graça em vossos olhos e darei o que me disseste. Aumentai muito sobre mim o dote, dádiva e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Ele não estava querendo o dote, que Jacó desse um dote pela menina, o que provavelmente era algo comum, né? Essa troca de presentes. Que ele daria os presentes, mas não queria nada em troca, só a moça. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai. Enganosamente, falou para os dois enganosamente, né? Na falsidade. E falaram, por quanto havia violado a Diná, sua irmã. Eles falaram, né? Mas eles estavam ainda magoados com a situação.
e disseram-lhe: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Na verdade, o ideal seria que eles se relacionassem dentro do povo judeu, entre eles. Por isso a questão da circuncisão, né? Só os judeus, foi a ordem que Deus deu ao povo judeu que fossem circuncidados, os meninos, no terceiro dia, né? A gente viu lá com Abraão. E eles usaram realmente de estratégia. Olha, não falou, a gente só pode se relacionar com o nosso povo. Mas se vocês se circuncidarem, né, atingiriam o critério para poder se relacionar com as moças do povo dele. Antes que você evolua, rapidinho, antes que você evolua aí, porque a gente vai acabar entrando em outro contexto, só para não perder o fio da meada. Primeiro, não era no terceiro dia a circuncisão, era no 8º dia, tá certo? Só corrigindo esse dado. A gente vai perceber que Jacó, ele tem esse hábito, né, de resolver questões delicadas junto com a família. Lembra quando ele vai sair de lá de Harã, ele vai e conversa com as esposas. Ele agora está com um pepino danado nas mãos, ele espera os filhos, né, para que todos possam participar da decisão. Como o Isis falou, ele está lá contemplando, né, o que fazer enquanto os filhos chegam, e olha a diferença de proceder de um homem já maduro, que está pensando em como resolver, e de uns meninos mais jovens, que estão querendo vingança. E há aqui uma diferença muito grande entre limitar dano e resolver problema, e acrescentar dano, e daí você partir para a vingança e criar ainda mais problemas. Então, Jacó está por um viés, né, mais saudável, mais sadio. Bom, aconteceu, e agora? Vamos procurar uma solução saudável para todo mundo. Não tem mais como fazer o tempo retroceder, ótimo. Mas os meninos não, os meninos querem vingança. E eles ficam naquele impasse, como eles são mais numerosos, eles acabam convencendo Jacó de tomar aquela decisão. Depois eu vou fazer meus comentários a respeito disso, deixar a Isis evoluir o assunto primeiro. Mas, no verso 7, fica bem claro para quem isso é um grande incômodo. Quando ele chega e fala, vou falar aqui na minha tradução, os filhos de Jacó vieram do campo quando ouviram sobre isso, e os homens se entristeceram, se iraram muito, pois ele, Siquém, havia feito loucura em Israel. Ele não estava em Israel, ele estava em Siquém, ele estava na terra dele. Mas a loucura era para Israel. Então, aquele proceder, aquela coisa absurda de ter tomado a menina antes de um casamento, tá? Antes de um acordo entre a família, aquilo sim era um absurdo para Israel. O resto, não. Então, o texto aqui reforça isso, tá? Então, de repente, sei, pessoal, não sei. De repente, essa coisa não foi tão violenta, né, quanto a gente pensa. Porque a gente, nossa cultura, quando fala estupro, e ainda mais somos todas mulheres, né, a gente toma dor de uma estuprada. Ninguém nem admite esse pensamento na cabeça, né? A gente fica indignada. Não tem como a gente não ficar indignada, tá bom? Mas o que aconteceu para a cabecinha do príncipe, né? Com esse versículo aqui, fica claro que não era uma coisa absurda. Era absurdo para Israel. E nesse momento eles vão ficar revoltados e enquanto o pai vai querer ponderar e pensar o que vamos fazer, os meninos vão querer se vingar. É uma atitude, vamos lá espiritualizar, como fala a dona Cida, que não está aqui hoje porque deve estar em mudança, trazendo para os dias de hoje, né? Quando a gente tem uma situação dessa nas mãos, e sempre acontece da gente ter um pepino nas mãos, que às vezes outros criaram. O que a gente faz? Sai arrumando a mão, sai na voadora?
normalmente não vai ser a melhor ideia. Vamos bater boca, vamos discutir, vamos cortar relações. Não falo mais com você. Normalmente não são atitudes sábias, né? Então, o que o Jacó fez foi esperou um tempo. Enquanto os meninos chegam, ele está pensando numa decisão mais plausível. E eu acredito que ele ia sugerir o que o rei sugeriu. Não tinha uma outra opção melhor, pessoal. Comemos, não tinha uma opção melhor. Era melhor que ela ficasse com o rapaz e não passasse a ser usada por outros homens, né? Que ia virar uma prostituta, ou até mesmo ficar com aquela mácula, porque os outros homens, mesmo do próprio arraial, que pensassem em desposá-la, ia querer uma mulher virgem, não uma mulher que já tivesse sido desvirginada. Então, ela provavelmente ia ficar ali parada, com a mancha, uma mácula entristecida e não ia casar. Provavelmente era isso que ia acontecer se ela permanecesse dentro do acampamento, e ela não ia sair do acampamento. Claro que não. Então, essa era a melhor opção, não tinha para onde correr. A melhor opção era essa, que ela realmente se casasse com Siquém. E eu penso que Deus estava favorecendo essa situação. Gente, o rei Amor era o dono daquelas terras. Ele poderia muito bem agir, vamos lembrar, como o faraó. Tomou a esposa e acabou. Tomou a esposa de Abraão e acabou. Não teve discussão, não teve o que você acha. Como Abimeleque, que também tomou a esposa de Abraão. Tomou, simplesmente acabou. Ele não, cara, ele está sendo cordial, ele está na terra dele, ele poderia, ainda que Jacó tenha comprado um pedacinho de terra na mão dele, mas está na terra dele. Ele poderia chegar, tomar a mulher, acabou. Ó, vim aqui com minha comitiva, estou levando a menina, viu? Ponto. Não, ele está sendo muito, muito honrado. O texto fala que o menino, inclusive, é muito honrado, né? Que o Siquém era um dos mais honrados dentro do reino de Amor. Então, o que eles estão fazendo dentro da cultura deles é o mais justo possível. E a saída que eles estão propondo é a mais coerente possível. Não tinha uma outra alternativa fácil nesse momento. Uma pessoa que usasse o cérebro ia fazer o que exatamente o Amor está sugerindo. Dona Maria, eu só não vou dar a palavra para a senhora agora, tá? Porque Isis quer terminar o texto e outras pessoas querem fazer umas ponderações. Deixa ela evoluir mais o texto. Eu só parei aqui porque Isis estava falando algumas coisas que não estava certo, como o tempo da circuncisão e tal. Aí eu achei melhor corrigir agora para a gente não levar esse erro para diante. Vá lá, Isis, pode falar aí. E lembrando que eles não estavam sobre a lei, né? A lei levítica, que a lei levítica vai prever essa situação. E a punição. Certo. Então, realmente, a melhor situação era uma conversa chegar à melhor solução para as duas partes. 14. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, da nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Isso é algo cultural dos judeus, né? Daquele povo, que não era uma prática comum para os heveus. Os heveus. 15. Nisso, porém, consentiremos a vós. Né? Colocou uma condição para aceitar esse acordo. Né? Se vocês aceitarem ser circuncidados, pronto. Aí tá tudo certo. Seria uma vergonha para nós. 15. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. E a condição não era só para o Siquém e para o pai, era para a galera toda. Como eles realmente eram príncipes, tinham o poder
e influência sobre o povo. E lá para frente, sem spoiler, a gente vai ver que eles estavam usando de estratégia. Se todo homem entre vós. 16. Então dar-vos-emos as vossas filhas e tomaremos vós as vossas filhas. Nós daremos as nossas filhas e você nos dará suas meninas, suas filhas. E habitaremos convosco e seremos um povo. E viverão todos juntos e serão um povo, todos viverão felizes para sempre. 17. Mas se não vos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e irmos, meu Deus. Mas se vocês não fizerem isso, né, não se circuncidarem, nós vamos embora e vamos levar nossa filha. Deixa eu ver isso na minha outra versão assim. 17. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Até pacíficos, eu aceitaria. Tá bom, então leva essa menina. Não quer, não quer. 18. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor. Amor achou justo. E aos olhos de Siquém. Siquém também achou justo. Filho de Amor. 19. E não tardou o jovem em fazer isto. Ele não tardou, ele foi logo e foi resolver, foi lá fazer a circuncisão, o que foi pedido. Porque a filha de Jacó lhe contentava, e ela era a mais... Porque a filha de Jacó lhe contentava, porque Amor não. Siquém gostava muito de Diná, gostava muito, queria muito ter um relacionamento com ela. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Siquém, como eu falei antes, ele aqui nessa versão diz que ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Na minha outra versão 19, sem perder tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família de seu pai. Se a gente trazer para hoje, ela viraria uma princesa, né? Já que ele era um príncipe, a pessoa mais influente da casa, ele era o sucessor. Lhe contentava e ela o mais honrado de toda a casa de seu pai. 20. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo... Provavelmente ele foi para a entrada da cidade, chamou todos os homens, fez uma reunião, e deu a ordem. Não perguntou, provavelmente, a gente vai ter que fazer isso. E beleza, todo mundo acatou. 21. Estes homens são pacíficos conosco. Os judeus, os filhos de Jacó, são pacíficos. Portanto, habitarão nessa terra. Está comunicando ao povo. E negociarão nela. Eis que a terra é larga e espaçosa para eles. A terra dá para todo mundo vive bem, tranquilo, é uma terra espaçosa. Tomaremos nós as suas filhas, nós nos casaremos com as filhas de Jacó, da casa de Jacó, e os filhos de Jacó casarão com as filhas de Amor, as filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. 22. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco. Sendo assim, caso a gente aceite, eles vão vir morar com a gente. Vão sair lá do acampamento deles, vai ver todo mundo junto, feliz. Para que sejamos um povo. Se todo o homem entre nós se circuncidar, né? Eles só vão aceitar vir para casar com nossas filhas, e casar com ele, e vir e morar com a gente, fazer negócio, com uma condição, tá? Contou a condição, que seria ele se circuncidar, todo mundo, todos os homens.
3. E seu gado, com eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais serão nossos? Eu acredito que é o povo que está perguntando, sim, mas a gente vai se circuncidar. É isso que eu entendi? Não, É o povo que está perguntando? não, ele está falando, porventura não serão nossos, né? O gado deles e as filhas deles, né? Então, eles estão fazendo a pergunta retórica e, na verdade, é como se fosse uma resposta. Conjecturando. Uhum. Tô pensando alto, né? É, Já que não vamos sei, ser um só é, povo, isso. Vá, pode prosseguir. as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. Deixa eu ver na outra versão. 23. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Ele está expondo para o povo as vantagens. Caso eles se circuncidarem, eles vão ter as vantagens, né? De poder usufruir também do gado. Posso fazer um comentário? Pode. Olha só, pessoal. Na hora eles estão fechando um acordo, os filhos de Jacó foi quem decidiram qual seria o acordo, percebe? Quem decide, o amor da ideia, mas quem decide no final são os filhos de Jacó, quer dizer, quem dá as condições são os filhos de Jacó, não é nem o próprio Jacó. E nisso aí a gente vai perceber que não vai ser legal. Lá atrás eles já disseram, o texto diz, né, que eles falaram enganosamente. Bom, então é porque o propósito era falso. O propósito, na verdade, era criar uma armadilha para Siquém e a sua nação. Ok? Ok. O Jacó não se apercebeu disso e ele simplesmente deixou passar batida uma coisa extremamente importante, que eu esperei até que Isis comentasse, mas Isis não comentou. Eles tornaram uma coisa vulgar aquilo que seria um detalhe, um ato de comunhão com Deus. Quando eles falam da circuncisão, quem deu a circuncisão foi Deus. Deus deu a circuncisão para Abraão. E ele não deu a circuncisão para que todo mundo se circuncidasse, porque aquilo era bonitinho, não. Era para tornar aquele povo, mostrar, exibir, ficar claro que aquele povo era separado para Deus. Aquilo era um ato santo. Vamos lembrar o que significa santo? Separado para servir a Deus. Não é só separado, é separado para servir a Deus. E aí eles vêm com essa ideia de vamos tornar esse povo circuncidado, como se aquela aliança fosse coisa de só menos, né? Fosse nada, fosse besteira, banana na feira. Os filhos de Jacó acabaram desvalorizando uma aliança que o próprio Deus propôs com os homens, quando eles fazem essa proposta para Amós e Siquém. Isso aí, nesse momento, eu vejo como um grande erro que não foi necessariamente dos filhos, foi de Jacó de ter consentido. Porque Jacó, ele tinha que ter aquele momento de, peraí, não é bem assim. Não precisamos fazer com que eles sejam punidos dessa forma, porque, de certa forma, virou uma vingancinha. Virou uma vingancinha. Nós não precisamos que eles sejam punidos dessa forma, porque eles não são filhos de Deus. Eles não são homens comprometidos com Deus. Se no futuro eles acabarem se interessando em se entregar a esse Deus, beleza, a gente passa para eles qual é a ideia de Deus. Mas até aqui, não era para eles terem feito esse tipo de sugestão, e Jacó deveria ter ponderado, não, basta que a gente faça nossos negócios, minha filha esteja em paz e sendo muito bem tratada na sua casa, vai ser princesa. Ela estava, era um negoção, cara. Era um negoção. O cara estava
apaixonado, não ia maltratar? Ia estar por perto, íamos criar novas alianças, né? Mas o que os filhos propõem é vingança, eles estão ali com os ânimos aflorados, e Jacó não se apercebe disso. Para mim, essa foi a grande falha de Jacó. Esse daqui, nesse texto, nesse capítulo, essa foi a grande falha de Jacó. E aí, qual é a promessa que a Moise quem vai levar, a Moise quem não, Amor, né? Vai levar lá para o seu povo, lá na porta da cidade, onde tudo era resolvido, né? A gente já viu isso outras vezes. É na porta da cidade que tudo é resolvido. As leis são ditadas, os negócios são feitos, né? Os acordos são fechados. É naquele momento. Então, ele vai, chega e fala para todo mundo, olha, esse povo é da paz. Pô, olha o argumento, velho. Chega o rei e diz, esse povo é da paz, são pacíficos. O cara empenhou a palavra dele. Se lascou todo, né? A gente vai ver, se lascou todo. Mas olha só o argumento que ele vai usar. Esse povo é de paz. Quem fez uma bobagem foi o meu filho, mas não que fosse uma bobagem, mas na cabecinha desse povo, da paz, meu filho fez uma grande besteira. Então, vamos remediar. Para que eles sintam-se, como eu poderia dizer? Pagos, não seria a palavra certa, né? Para que eles se sintam ressarcidos de alguma forma. Respeitados, mas principalmente ressarcidos de alguma forma, né? Vamos fazer o que eles querem? Vamos fazer a circuncisão? Né? Vai ser uma troca legal, no final das contas vamos ser todos um. Não, velho, a gente aqui está falando de aliança com Deus. Jamais seriam todos um, porque existe uma separação entre o povo de Deus e o povo que não serve a Deus. Então, isso aqui para mim foi um detalhezinho que deixou todo Israel comprometido diante de Deus. Porque a ideia veio dos meninos, mas a decisão final era do pai, e o pai se calou, né? De vez em quando, Jacó dá uma dessa, velho, né? Do homem banana. Mas, enfim, né? Vida que segue, fala aí, Isis. E o Amor também viu uma possibilidade de negócio, uma oportunidade de negócio, de aproveitar o casamento para unir as famílias e unir os negócios. E ele está realmente argumentando com o seu povo para convencê-los a fazer a circuncisão, que não é algo simples. Ainda mais que não tinha penicilina naquela época. Não tinha pomadinha local. Não tinha anestésico. Anestesia. Não tinha anestesia, era no seco, com a faca que não estava... Com o nome? Podia ser uma pedra, tá? Podia ser uma pedra afiada, né? Nem uma lâmina, era uma pedra afiada. Pessoal, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês. Estou vendo aqui que faltam 10 minutos para meia-noite e a gente não vai conseguir terminar esse texto até meia-noite e ainda fazer as ponderações que todo mundo, eu sei que quer fazer. Então, minha sugestão é a gente parar por aqui, que a gente vai entrar na parte mais gritante do texto, e no sábado a gente continua e a gente conclui, todo mundo fazendo suas ponderações, que eu sei aí que todo mundo está querendo dizer alguma coisinha e dar um pitaquinho. Pode ser assim? Pode. Então, perfeito. Isis, escolhe aí alguém para fazer a oração e a gente fica por aqui hoje. Idri não vai falar, não. As meninas, tu quer falar. Tem 10 Todo mundo quer falar. Você entendeu que se todo mundo parar para falar agora, a gente vai ultrapassar meia-noite. Então, vamos parar por aqui. E amanhã, ou sábado, não se preocupe que todo mundo vai falar. Vai ser mais 1 hora só de conversa. E o tema é polêmico. Ai, que eu sabia. Tá bom? Escolha aí alguém para fazer a oração, Isis. Você é democrática. Vou esperar uma delas se disponibilizar a orar. E principalmente orar por mim, que essa é a minha semana. Ou só porque você me lembrou de você, eu vou orar, então. Vamos lá, pessoal. Senhor, nosso Deus e amado Pai, estamos gratas, meu Deus, por todo o ensinamento que o Senhor nos deu nesse momento. Nós estamos gratas, meu Pai,
porque o Senhor está nos preparando para coisas maiores, para cuidar de almas, para que possamos estar capacitadas, preparadas para atender todas aquelas pessoas que sofreram traumas no passado, que foram agredidas, que foram machucadas. E o Senhor está nos dando o devido entendimento para cuidar dessas pessoas. Meu Deus, que o Senhor venha contar com a gente, porque estamos aqui, de fato, nos dispondo a te servir. Esse é o nosso objetivo maior. E, Pai, que o Senhor venha também abençoar, especialmente hoje a Isis, colocando, meu Pai, dentro do coração dela um desejo cada vez mais ardente de te buscar, de te encontrar. Que o Senhor venha abrir o entendimento dela e colocar ainda mais da tua sabedoria. E que o Senhor, meu Pai, faça com que ela venha usufruir de todo o bem que o Senhor vai proporcionar ainda a ela, que o Senhor já tem proporcionado, que o Senhor ainda vai proporcionar a ela, que ela venha usufruir de tudo isso com entendimento, para que ela, meu Pai, não venha se perder dos teus caminhos. Que nada, meu Pai, que o Senhor venha acrescentar na vida dela, seja motivo de ela desviar o olhar do Senhor, mas que ela esteja sempre, meu Pai, firmada na fé e com raízes cada vez mais profundas no Senhor. Que ela venha ter, meu Pai, a tua proteção, e que essa proteção seja estendida para a família dela, que a família, meu Pai, venha ter união. Meu Pai, qual a família que a gente não quer ver unida, né? Qual de nós não quer ter uma família unida? A gente sabe que não existe famílias perfeitas, mas traga, meu Deus, a união sobre a família da Isis, e coloca, Espírito Santo, o desejo de toda a família dela te buscar também, que eles sejam um no Senhor, e que eles, meu Pai, venham ser também testemunhas vivas do Senhor aqui na terra, que o testemunho deles seja para te glorificar, para te engrandecer. Nós entregamos a vida da Isis em tuas mãos, nós te agradecemos pela vida dela, e pedimos, meu Pai, que o Senhor tenha todo o seu amor e todo o carinho que o Senhor teve sempre com a gente, que o Senhor tenha porção dobrada com a Isis e com a família dela. É isso que nós te pedimos. Desde já nós te agradecemos e colocamos em tuas mãos também, meu Pai, o filho da Andresa, que está necessitado, meu Pai, de um socorro espiritual. Não sabemos, meu Pai, bem como ele está, não sabemos o que passa na cabeça dele, mas, meu Deus, o que nós percebemos é que a juventude, infelizmente, tem se afastado do Senhor e elas estão carentes do teu cuidado. Que o Senhor, meu Deus, venha ter misericórdia da vida dele e que o Senhor, meu Pai, venha alcançá-lo. Assim, meu Deus, como o Senhor nos alcançou, e estamos aqui hoje falando do Senhor, da tua palavra com alegria, ainda que cansadas, estamos fazendo isso aqui, meu Pai, com muita alegria, com muito prazer, com muita satisfação, pois que o Senhor acrescente isso também na vida do filho da Andresa. Que esse menino, meu Pai, venha ser um homem de Deus, para te engrandecer. Esse seja o propósito dele aqui na terra, porque o Senhor criou ele com propósito. Pois bem, meu Pai, vai lá e cerca ele, meu Pai, com os teus cuidados desde já, que seja arrancado da vida dele todo o mal que esteja sequestrando os seus pensamentos, sequestrando as suas decisões, que ele venha ser livre, meu Pai, para te servir. Nós determinamos, meu Pai, que a vida dele seja para contemplar o Senhor, que ele venha ser uma bênção nesse mundo. Nós entregamos, meu Pai, cada uma de nós, entregamos nossas vidas e nossas famílias em tuas mãos, para a tua honra e tua glória, e desde já nós somos extremamente gratos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Encerrando aqui, pessoal, Amém. sábado que vem tem mais, amém.